Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou Deicon Silva, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu trago mais um vídeo da série Coisas que só acontecem mesmo no Brasil. Eu vi essa notícia aqui, eu fiquei revoltado e eu sei que vocês também não vão gostar de ver ela, mas é necessário que a gente saiba o que está acontecendo em nosso país, os absurdos que estão acontecendo, para que então a gente possa combatê-los. Então, antes de mais nada, eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante, não custa nada, e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que nós estamos com o objetivo de chegar a 100 mil e eu conto com a sua ajuda para isso, tá certo? Então, olha só, o título da matéria diz o seguinte: STF decide se condenado por tráfico pode assumir cargo na FUNAI. Pois é, isso só acontece ou não no Brasil? Isso acontece em algum outro lugar do mundo? Né? Um condenado por tráfico assume um cargo público? Só mesmo no Brasil. O curioso, essa notícia é do dia 30 de dezembro do ano passado, mas essa decisão será tomada no início desse ano, tá? Provavelmente aí em fevereiro, quando então o Judiciário, juntamente o STF, voltam de recesso. Mas olha só, vamos continuar lendo aqui. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se um candidato aprovado no concurso da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, pode tomar posse do cargo público, já que ele teve os direitos políticos suspensos depois de ser condenado por tráfico de drogas. O plenário virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão, quando o interesse vai além das partes envolvidas. Curioso, né? Eu queria saber onde fica o interesse público, já que se trata de um cargo público e uma empresa pública, né? Uma fundação pública, né? É complicado. O julgamento teve origem no caso do candidato aprovado para o cargo de auxiliar de indianismo da FUNAI. Ele busca na justiça o direito de participar do curso de formação, apesar de ter sido condenado por tráfico de drogas e com os direitos políticos suspensos, estar impedido de tomar posse do cargo. Atualmente ele está em liberdade condicional. Olha isso aqui, gente, liberdade condicional. Eu pergunto, coloque aí nos comentários, você acha que em um país sério, eu ia citar aqui os Estados Unidos, né? Eu gosto muito da legislação de lá, mas em um país sério, não precisa nem ser os Estados Unidos, uma decisão como essa estaria sendo tomada, né? Você acha que num país sério, alguém que foi condenado por tráfico de drogas estaria recorrendo à justiça para poder investir a um cargo público? Cara, isso aqui é um tapa na cara da sociedade. Isso mostra que o problema do Brasil não é só parte do judiciário, tá? Os problemas não estão só no judiciário, porque infelizmente o STF só vai poder deliberar sobre isso porque a lei assim permite. A lei permite que esse condenado por tráfico possa recorrer ao judiciário para poder requerer o seu direito ou não, né? E aí ele vai ficar nas mãos dos juízes, né? Depois eu quero até saber a opinião de vocês. Vocês acham que os membros do STF vão apoiar ou não, né? Vão decidir a favor ou contra esse condenado por tráfico investir a um cargo público, né? Mas veja só, o problema não está só no judiciário em si, mas sim na lei, né? É a lei que permite que absurdos assim aconteçam. Mas vamos concluir aqui. De acordo com o artigo 5º do Regimento Jurídico dos Servidores Civis, ter pleno gozo dos direitos políticos é requisito para investidura em cargo público. Mesmo assim, o TRF1, o Tribunal da Primeira Região, deu provimento à apelação do candidato por entender que a execução penal também tem o objetivo de proporcionar condições para a integração social do condenado, né? Engraçado, né? Ninguém nunca lembra das vítimas daquele que foi condenado, né? As pessoas não, né? O sistema em si só se preocupa com a ressocialização do criminoso. Nunca em amparar as vítimas dos crimes daqueles que foram condenados. Investidura em cargo público. Como o candidato aprovado no concurso estava em liberdade condicional, o TRF1 não considerou justo impedir o acesso dele ao cargo. Para o tribunal, a responsabilidade pela ressocialização dos presos também se estende à administração pública, que não poderá impedir se o candidato aprovado convocado à investidura em cargo público. A FUNAI, olha só, prestem atenção, a FUNAI sustenta no Supremo que as regras do concurso público não podem ser deixadas de lado e que o texto constitucional é claro ao determinar a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação. Exatamente isso, que persistem mesmo que o apelado esteja em liberdade condicional, né? Então, a FUNAI aqui está do lado da sensatez, né? Está do lado do cidadão de bem, porque a FUNAI
não quer deixar que esse condenado por tráfico de drogas assuma o cargo público, mesmo ele tendo passado no concurso, etc. Afinal, é um condenado por tráfico de drogas. Agora, um detalhe importante é que o presidente da FUNAI, a FUNAI é uma fundação pública, tá certo? A fundação do índio ali. Portanto, ela está subordinada ao governo federal. O presidente da FUNAI é indicado pelo presidente da República, tá? Via seus ministros. Portanto, o atual presidente da FUNAI é alinhado com o presidente Bolsonaro, obviamente, assim como a Fundação Palmares e outras fundações aí. Agora, imagine se fosse no passado. Vocês acham que a FUNAI ia estar sendo contra um condenado por tráfico de drogas assumir o cargo público? Nos governos do PT. Vocês acham que se esse caso acontecesse no passado, durante a gestão do PT, como é que ele estaria sendo gerido, hein? Pois é, meus amigos. Isso e muito mais, a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes as pessoas acham que o problema está no judiciário. Os juízes não respeitam a Constituição, não respeitam as leis. Tá? A gente tem esse problema, que é muito grave, mas grande parte do problema também está no nosso Código Penal e no nosso Código de Processo Penal. Leis absurdas, excesso de direitos, né, que geralmente vão para os vagabundos, para os criminosos. Não se tem direito o trabalhador, as vítimas, pessoas de bem. Parece que o vagabundo tem mais direito do que o cidadão de bem. Então, a gente precisa fazer uma reformulação no nosso Código Penal, no nosso Código de Processo Penal. E a gente só consegue fazer isso via legislativo, via eleitoral. Portanto, mudar esse país, meus amigos, depende de nós. Depende de nós elegermos bons deputados e senadores para mudar absurdos como esse, para que, sei lá, a gente não devia nem estar aqui discutindo se um condenado por tráfico de drogas deveria assumir um cargo público ou não. Isso não deveria ser matéria de discussão. Deveria ser assunto encerrado. Cometeu crime, que você vá pagar pelos seus crimes. O criminoso, ele tem que ter direito a não ter direito. Essa é a minha opinião. No entanto, no Brasil, é o país dos absurdos, coisas que só acontecem no Brasil. Enfim, coloque aí nos comentários o que você acha de tudo isso e qual vai ser a decisão do STF, quando esse caso for a plenário. Prometo trazer novidades para vocês assim que ele for a julgamento, tá certo? Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.